Meu nome é Gerson, eu faço parte da equipe comercial de governos aqui na Novesco e é um enorme prazer tê-lo conosco nessa manhã. Hoje a gente vai abordar algo que está na mente de todos que vivem a questão de dados hoje, né, ultimamente, que é a transição do business intelligence tradicional para uma inteligência artificial aplicada realmente a negócios e à gestão pública. Muitas organizações hoje enfrentam dificuldades com a fragmentação de dados em sistemas legados, e o resultado são servidores e analistas de excelência que desperdiçam muitas horas de trabalhos manuais para cruzar informações, né, que a gente hoje conhece como fenômeno de middleware humano. O real avanço da inteligência artificial, ele se cumpre quando existe uma fundação de dados sólida e governada. E é exatamente isso que a gente vai explorar hoje. A gente vai mostrar na prática como a plataforma Click atua de ponta a ponta, integrando os dados de sistemas legados, né, de forma ágil, aplicando a IA agêntica para automatizar decisões e, finalmente, revolucionando a interação com a informação através do Click Answer, que é uma IA generativa que conversa com o usuário de uma forma segura, né, com zero risco de alucinações. E o Hudson vai demonstrar isso depois. Para conduzir essa jornada e mostrar a tecnologia em ação, nós temos o privilégio, né, de a Novesco, junto com o MTI, numa ação promovida em conjunto para a Cefim de Rondônia, né, a gente tem o privilégio de passar a palavra agora para alguém que respira esse tema já diariamente há mais de 18 anos. Ele atua como linha de frente, ajudando grandes corporações e entidades públicas a transformar a complexidade tecnológica em eficiência tática e estratégica, com grande experiência em data discovery e desenvolvimentos robustos em BI. Com vocês, o multi-certificado no universo da Click, nosso pro-sales da Novesca, o Hudson Faria. Hudson, por favor, contigo, meu irmão. Obrigado, Jéssica. Obrigado pelas palavras. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês nessa manhã para falar um pouquinho aí desse universo de clique, né? Um universo que vem mudando de forma muito rápida, né? Não só a clique, mas todas as tecnologias hoje estão avançando muito com a IA, né? Mas a gente sabe que nem sempre é tão simples assim a gente contar, né, com a IA principalmente de forma efetiva nas nossas tarefas do dia a dia para apoio da tomada de decisão, principalmente quando a gente está falando de dados, né? E justamente por isso, ah, ainda é um privilégio, né? Foram feitas diversas pesquisas relacionadas ao uso da IA e ainda é um privilégio as empresas e órgãos públicos contarem com a IA de forma realmente efetiva no seu trabalho do dia a dia. Por mais que a gente use ali né, hoje, como pessoa física ou até dentro da empresa, algumas soluções de IA, ah, transformar isso de forma corporativa hoje é muito complexo, né? E a gente vai ver durante essas agendas que as soluções vêm buscando alternativas de tornar isso simples, com custo baixo, para que seja disseminado dentro dos órgãos públicos, principalmente, que é o nosso foco aqui hoje, o uso da inteligência artificial, tá? Esses são dados de pesquisas que apenas 5% das empresas utilizam, né, com valor real a inteligência artificial, né? E principalmente porque existem alguns obstáculos que impedem essa adoção de forma mais rápida, de forma mais efetiva, né? E nessa mesma pesquisa, alguns pontos aí foram mencionados, né, relacionados à qualidade dos dados. Essa é uma base fundamental para a IA funcionar. A gente está falando, não existe IA hoje sem dados com qualidade. E se a IA existir sem esses dados com qualidade, provavelmente não vai trazer resultados benéficos aí, até tomadas de decisões de forma equivocadas, né? A integração com sistemas já existentes, né? Não existe uma receita de bolo que vai funcionar para todos os órgãos, para todas as empresas. Então, a integração com sistemas que as empresas já têm é algo que tem que ser falado quando a gente vai fazer uma adoção de IA. E lacunas de governança, segurança, compliance, LGPD e outros pontos que a gente tem que respeitar de legislação para que coloque isso tudo funcionando de forma coerente, de forma correta dentro aí das organizações, tá? Ah, e para completar e piorar todo esse cenário de dificuldades que a gente tem na adoção de IA, isso muda de forma muito constante, né? A todo momento a gente tem novas tecnologias surgindo e novos recursos
que exigem cada vez mais pessoas dedicadas ali para trabalhar, para conhecer essas tecnologias, para que você consiga ter, de fato, uma inteligência artificial funcionando dentro dos órgãos públicos aí, né? Então, são fatores que dificultam um pouco. Eu tomei a liberdade de fazer uma pesquisa antes de falar com vocês, relacionados a governo, né? Mais especificamente voltado para governo, né? E até me assustei com o resultado, de forma positiva, né? Em uma pesquisa que foi feita pela CETIC, a IA está presente em 6 em cada 10 órgãos públicos federais e estaduais, né? E chega a 94% de uso no judiciário. Né? Então, a gente percebe que os governos, estadual, municipal, federal, têm aumentado o uso da inteligência artificial, né? Nesse estudo eles não citam, mas acredito que esse número esteja tão alto porque eles consideram qualquer tipo de uso de IA ali como já conta que aquele órgão utiliza. Então, é, acredito que não estão utilizando a inteligência artificial em sua plenitude, em tudo que ela pode trazer de resultados que a gente entende, mas ainda assim é um número bem satisfatório aí quando a gente pensa em órgãos públicos, né, que normalmente precisa quebrar algumas barreiras, tem algumas dificuldades a mais, né? Mas dentre essas barreiras, essas dificuldades, né, eu trouxe aí uma parte dessa pesquisa que fala que justamente um dos pontos principais que dificultam a adoção da inteligência artificial é a questão da capacitação, né? Que realmente, como eu disse, são muitas tecnologias, muita coisa nova surgindo a todo momento, e capacitar as pessoas a trabalharem dia a dia, ainda se capacitarem para uso, ainda é bem complicado, né? E os órgãos municipais que têm percentual de utilização menor, né? Alguns deles com alguns pontos até observações importantes, né? Não consideram, por exemplo, uma prioridade do governo a utilização de IA. A ausência de necessidade ou interesse também é um índice muito alto, 35% acham que não tem necessidade ou não tem interesse em utilizar. E um ponto muito, que eu vou falar muito aqui hoje, que também deslancha ali com 35%, é a dificuldade relacionada à disponibilidade e qualidade dos dados, né? É aquilo que a gente já falou. Se a gente não tem dado de qualidade, a gente não tem uma IA de qualidade. E muitas vezes esse processo, até chegar nesse dado de qualidade, é um processo longo, é um processo demorado, que demanda tempo, demanda tecnologia e demanda mão de obra especializada, né? E um outro fator que provavelmente quem já está trabalhando com IA percebe bastante são os custos elevados, né? É uma tecnologia que ainda é caro, principalmente para se usar da maneira como se deseja, né? De forma bem escalada aí por todos os órgãos, tá? E, basicamente, essas novas soluções geram desafios, né? E esses desafios que a gente já vem comentando é a complexidade, custos, soluções que não atendem de ponta a ponta ao problema que a gente tem relacionado àquela situação. Então, às vezes a gente tem soluções que atendem parte, precisa de outra solução para atender parte dos outros problemas. E quando a gente começa a fragmentar demais o parque com várias soluções, isso também dificulta a gestão, dificulta ter mão de obra especialista e aumenta o custo. Então, é uma bola de neve, né? A gente precisa gerir todos esses riscos, todos esses pontos para que a gente consiga implementar uma IA de forma eficiente. Então, é preciso fazer diferente, né? A gente precisa de dados confiáveis, com baixo risco de erros, para uma IA funcionar. A gente precisa ter uma forma de ter um custo gerenciado, né? Porque a maioria das tecnologias que a gente trabalha, se fala muito em tokens e outras formas aí de contabilizar esses custos, e isso acaba ficando muito confuso e aumentando muito a conta ali no final do mês, principalmente quando a gente fala em órgãos públicos, que a gente precisa ter uma previsibilidade ali daquele custo que a gente vai ter no uso, então a gente não pode escalar isso de uma forma que não seja controlada, né? E a capacidade de se adaptar, né? Porque a IA ela muda de forma muito rápida, os dados mudam de forma muito rápida, então a gente precisa ter flexibilidade para se adaptar aos novos contextos que vão chegando ali, mas também
dar resposta de forma rápida, né? Então, a Clique, ela, ela tem uma visão um pouco diferente, né, para possibilitar que a gente supere esses desafios quando a gente está trabalhando com a plataforma, né, que a gente consiga dados confiáveis, que a gente tenha rapidez e previsibilidade nos custos, que a gente saiba quanto que a gente vai contratar, quanto que a gente vai gastar, até onde a gente pode ir com aquilo que a gente tem de orçamento para gastar, né, e com o sistema aberto, um ecossistema aberto que vai se adaptar ao seu ambiente, a gente não vai precisar mudar todo aquele parque de tecnologia que você já tem para entregar uma IA na ponta, né? Então a gente vai se adaptar, ela tem uma flexibilidade e vai fazer isso de uma forma bem rápida, né? Então a gente consegue aí trazer para vocês resultados imediatos de uma forma bem rápida, tá? E basicamente a Click ela utiliza três pilares aí para fazer isso, né? A gente tem produtos de dados confiáveis, é todo um tema voltado para isso aqui, mas a gente viu que na pesquisa que foi feita com o governo, os dados confiáveis eram um problema. Então, a Clique, ela vem investindo muito na confiança dos dados, na facilidade de extrair os dados das suas origens, seja elas quais são, para trazer isso para dentro da plataforma e tornar esses dados confiáveis para o uso, tá? Seja de um profissional de TI, seja para o profissional da ponta, um fiscal que vai fazer alguma investigação. Então, esses dados eles têm que estar sempre atualizados, confiáveis e seguros, com governança para ser entregue. Ela utiliza um motor analítico, né? Isso aqui é a parte do coração da Click, é um motor analítico bastante elogiado durante toda a existência da plataforma Click, que vem evoluindo ao longo dos anos, mas ele ainda é o coração dessa IA. E também, agora, principalmente com a experiência de agentes de IA. A gente vai falar muito de agentes aqui, a gente vai ver na prática, tá? Eu estou dando um overview, mas a gente vai ver tudo isso na prática, como isso funciona. Mas hoje, para se falar em IA, a gente tem que falar em agentes, e a gente vai ver como que esses agentes vão entregar para a gente uma inteligência bem superior à que hoje a gente temos na plataforma, principalmente na versão on-premise que vocês utilizam, tá? E basicamente, para fazer tudo isso, para entregar dados confiáveis, a Click, como eu disse, ela investiu em várias tecnologias, mas basicamente a gente consegue entregar os dados para os nossos usuários, onde ele vai ter toda uma previsibilidade dos dados que ele vai poder utilizar. Desde se o dado desde que observar se o dado é confiável ou não, né? Se ele está completo, se tem muitos dados ausentes ali que pode impactar na minha análise que eu vou fazer em cima desse dado, né? Então tem toda uma IA por trás que vai trazer esse dado para dentro da plataforma Click, que vai fazer a curadoria desse dado, que vai trazer indicadores de qualidade desse dado e que vai monitorar de forma constante esses dados para saber se você está sempre utilizando o melhor dado possível de acordo com aquelas regras que você vai colocar em cima desses dados. Então, a plataforma Click hoje, através do seu produto de dados, ela permite a gente passar por aquela fronteira de ter dados confiáveis, tá? Então, esse é um ponto bastante relevante que a gente vai ver aqui durante a apresentação. A gente vai ver o motor analítico do Click funcionando e integrado com toda a parte, tanto dos produtos de dados, quanto com a parte de agentes também, que a gente vai trabalhar lá na ponta. Então, tudo aquilo que a gente já conhece, até desde o ClickView que vocês utilizam, né? Desculpa, do ClickSense que vocês utilizam on-premise, até o da Cloud que a gente vai ver aqui hoje, esse motor ele vai ser o responsável por, por integrar tudo isso que a gente vai falar de IA aqui hoje, a parte de contexto, né? E a entrega, né? A entrega desses dados. Como que a gente vai conseguir entregar esses dados de forma simples, de forma confiável e de forma transparente para aqueles usuários que têm permissão para ter esses dados, né? É uma coisa que eu gosto sempre de ressaltar. A gente vai ver de uma forma simples como isso funciona, mas por trás disso existe toda a governança desses dados, né? Então, quando a gente estiver utilizando ali na ponta esses agentes de IA, eles precisam ter permissões, então tem todo um contexto governado desses dados, falando quem pode acessar o quê, quais os tipos de informação vão estar disponíveis para quais perfis de usuário. Então, tudo isso a plataforma Click entrega de forma Ô, ô, confiável. Pois não? Fique à vontade.
Não é que hoje, quando tipo, a pessoa tem o perfil para carregar dados para criar um dashboard, ele acessa o banco de dados mesmo não tendo acesso n- ao banco de dados, né? Tipo, então, Ele tem o que acesso você a está uma falando, fonte, né? A origem dos isso. dados ali. Uhum. Então, o que você está falando com esses agentes vai ter como bloquear para alguns usuários, é isso? Exatamente. Na verdade, desculpa qual é o seu nome, para mim apareceu só Fábio, um código seu. Fábio. Fábio. Fábio, o que que acontece, tá? Até hoje, vocês utilizam o ClickSense On-Premise, até onde eu pude investigar aqui. Até no ClickSense On-Premise, você consegue hoje ter regras de segurança para evitar esse tipo de acesso, tá? De fontes, de origens, você consegue customizar isso. Talvez isso tenha um esforço adicional aí, mas a gente pode te apoiar nesse sentido. O que eu estou falando vai até um pouco além disso, tá? Isso que você falou, sim, é possível. Acredito, de forma superficial, o que eu entendi da pergunta, até no ambiente que você tem hoje, mas na cloud isso vai bem além, tá? A gente não vai entregar acesso direto ao banco de dados, nem a conexão dos dados é necessário. A gente vai criar produtos de dados e esses produtos de dados, a gente vai ter toda uma curadoria para informar quem vai poder acessar aquele produto de dados que é resultado de um trabalho todo antes que foi feito em cima daqueles dados de transformação, higienização, qualidade. Então, você não entrega mais dado bruto, você entrega um dado tratado, curado, com todos os permissionamentos. E aí, se você me falar, olha, eu tenho perfis de usuário que sim, vai precisar desse dado já curado, tudo prontinho ali para usar, que é um usuário mais final, mas a área de TI ou um cientista de dados vai precisar daquele dado um pouco mais bruto. Você também vai conseguir entregar nesse nível de detalhe, tá? Então, isso passa a não ser uma barreira, perfis diferentes. Você consegue fazer uma governança e uma gestão disso de uma forma bem mais governada, eu diria assim. Então, se torna mais simples você atender a todo o perfil de usuário de acordo com a sua necessidade. E essa, né, que você citou, realmente é uma necessidade bem latente que a gente vê nos clientes. É realmente você entregar um dado já pronto, sem que ele tenha acesso direto à base de dados, sem que ele precisa ter um usuário e senha de banco de dados para que ele vá lá e faça um select na minha base de dados. Então, normalmente usuários com perfil não técnico o suficiente para fazer isso também vai ter acesso a esses dados, desde que você queira disponibilizar para eles. Então você começa a ter uma governança muito melhor em cima desses pontos, tá? É você que vai definir o que, que cada um vai poder ou não vai poder fazer, desde um acesso direto à base ou não, acesso direto aos dados já preparados ali dentro de um produto de dados, por exemplo. Bom, obrigado. Pessoal, como Obrigado. Fábio disse, fiquem à vontade aí, caso queira, pode me interromper, fazer as perguntas aí. Caso não queira falar, coloca no chat aí, o pessoal vai me apoiando aqui e a gente vai tirando as dúvidas, tá bom? Então, quando a gente olha hoje o portfólio da Click, né, a gente está falando de uma parte de dados puramente, né? E aí, dentro do pilar da Click, a Click sempre divide isso na parte de integração de dados ali, uma parte mais bruta dos dados, e na parte de analítica, uma parte de entrega desses dados, né? Então, quando a gente fala de integração de dados, a gente está falando do CDC, né? Você fazer a movimentação dos dados ali em tempo real ou próximo ao tempo real, através de streaming de dados, a transformação desses dados, né, já passar por uma etapa de ETL, qualidade dos dados, catalogação, linhagem, né, desde você otimizar ali a construção de um data lake, data warehouse através das soluções da Click, até colocar isso dentro de uma plataforma governada, né? Aí você passa pelas análises, né? E quando a gente fala análises hoje, a maioria dos clientes está na fase ali do dashboard, né? Do painel clique, né? E aí a gente vai ver que sim, ele trouxe grandes benefícios ao longo dos anos, mas hoje o painel puramente dashboard ele não é suficiente, a gente vai entender o porquê disso, tá? Até, né, depois das análises, um ponto acima, a gente está falando de IA puramente.
Aí eu tenho dados confiáveis, eu já tenho painéis, eu já tenho relatórios, eu já tenho páginas de portal da transparência com esses dados. Agora eu preciso de uma camada superior de inteligência artificial que vai consumir tudo isso que a gente, toda essa base que a gente criou de dados ali de forma correta para me entregar dados ali confiáveis, né? Dados que não alucinam, dados de fato que têm a sua origem ali certificada por todas essas etapas antes que a gente passou, tá? Então, esse É, é um pouco que a gente precisa Hudson, fazer. bom dia. Eu tinha uma Bom dia, dúvida. pessoal. No caso, esse recurso da IA, ele ajuda em que nível? É no nível das análises ou é no nível de estruturação de dados? Pegar um dado bruto, ele ajuda também nessa parte de estruturação, é isso? Exatamente, Michel. A gente vai ver um pouquinho da prática nisso, mas ele vai te ajudar em todas as etapas, desde a construção de algumas coisas, da estruturação desses dados, construção e tudo mais, até na parte de análise, tá? Então, é, isso está dividido dentro da Click em vários agentes, e aí a gente vai falar um pouquinho desses agentes, mas hoje a gente tem agente, por exemplo, para análise de dados, para perguntas, para predição, para automação de processos. Então, isso que a gente vai ver bem na prática, mas sim, engloba toda essa cadeia. Hoje, até pelo tempo que a gente tem, né, ficaria um webinar muito longo, a gente vai focar um pouquinho aqui na parte de analytics, mas eu vou passar um pouco nessa parte também de estruturação desses dados. O Washington, que está aí com a gente, é o especialista hoje do Grupo Now Vertical nessa parte de integração de dados também, com várias soluções que a plataforma tem. Por questão de tempo, a gente não vai aprofundar nesse tema de transformação hoje, de integração, mas a gente pode depois ter algo específico para isso. Mas eu vou mostrar essa cadeia para vocês, eu vou mostrar como que a Click apoia nisso e focar um pouquinho na parte de entrega desses dados, como que ela vai te entregar esses dados e como você vai usar esses dados na camada da ponta ali, tá? Washington, fique à vontade também, caso queira contribuir com algo, meu garoto. Perfeito, Edson. Pode seguir. Eu vou falar aqui no chat aqui, Michael, se em outro momento vocês quiserem fazer um webinar só voltado para a estruturação do dado fora do clique, uma estruturação de um data warehouse, um data lake, uma fundação de dados, a gente pode fazer uma dessa similar, tá joia? Mas só complementando a resposta do Hudson, hoje a gente tem no portfólio da Click e já embutido no licenciamento os agentes para auxiliar toda a camada de analytics, né, no ClickSense, que o Hudson vai mostrar aí muito bem, mas também agentes para a estruturação de dados, criação de pipeline de dados, ETL, etc. Isso também já tem agentes para isso, tá bom? Obrigado, Washington. Então, seguindo aqui, pessoal, basicamente é aquilo que eu disse, né? Os dashboards, eles não são mais suficientes, né? Lógico, isso foi uma evolução durante muito tempo. O dashboard ainda ele é utilizado por todas as instituições que têm Click, que a gente trabalha aí, não só na plataforma Click, mas de outras plataformas também. Eles ainda respondem e trazem grandes benefícios e acredito que para alguns perfis de usuários eles devem ser, continuam sendo utilizados, mas ele não abrange tudo o que a gente precisa abranger quando a gente está falando de dados, de tomada de decisão, né? Então, o dashboard ele exige uma revisão manual, então a pessoa tem que acessar esse dashboard, tem que fazer consultas ali, e perceber as coisas ali para poder tomar decisões de forma coerente, né? Às vezes ele não vai cobrir todas as demandas que você tem de informações, mudanças sutis ali, se a pessoa tiver pouca experiência, talvez ela não perceba avaliando dashboards, então algo que passa despercebido para uma pessoa que está navegando no painel, às vezes para uma IA não vai passar despercebido, né? E quando você está analisando o dashboard, ainda assim você tem muito dos instintos ali, né? Você tem muita sua vivência com aquele dado. Então, quanto mais você vive aquele dado, mais você vai conhecer dele e você vai aproveitar um dashboard. Mas muitas vezes isso até causa um vício também. A pessoa está tão viciada com aqueles números que às vezes deixa passar coisas ali despercebidas também, que mudanças de cenário que às vezes ela não percebe, né? Então, por isso a gente entende que o dashboard hoje não é puramente só ele, sozinho ele não consegue responder a tudo que um gestor precisa, tá?
E aí, basicamente, aquilo que o Washington comentou, que eu havia comentado também, a Clique hoje ela tem desde a fundação de dados, utilizando da IA, né? E aí a gente vai para todos esses cenários de mover, transformar, confiar os dados, governança e tudo mais, tá? Até disponibilizar isso em alguns destinos para que as soluções de IA, e aí na ponta, na parte de analytics, passem a utilizar esses dados, né, de forma bem estruturada, né? Então, quando você tem uma fundação legal, essas soluções de analytics, seja Clique ou qualquer outra solução ali da ponta que precisa dessa informação, ela passa a ser confiável. Então, você consegue entregar valor, né? Então, a Clique hoje, ela te ajuda em todos esses pontos aqui, tá? E, basicamente, o Clique, através do Clique Answer, que a gente vai ver esse carinha bem na prática, ele é o responsável por orquestrar, né, por trabalhar com todos esses agentes, né? Eu não estou falando para você que você vai ter que saber usar o agente de predição para fazer uma predição, usar o agente de qualidade para melhorar a qualidade dos dados. Não, você vai ter uma IA simples que vai encapsular tudo isso e ela vai orquestrar esses agentes, dependendo da sua demanda, do seu pedido para ela, se ela vai ter que usar uma automação, se ela vai ter que usar o discovery, se ela vai ter que fazer uma predição. Então, isso fica transparente para o usuário, né? Então, é um daqueles pontos da facilidade que a Click quer te entregar. Ela não quer te entregar uma caixinha de Lego que, para cada demanda que você vai ter, você vai precisar saber utilizar qual agente vai utilizar. Não, não. Isso vai estar transparente, logicamente ela vai mostrar, a gente vai ver, mas para o usuário final isso se torna simples, tá? Então, essa é a proposta da Click quando a gente fala desses agentes. E também a gente vai ver um pouquinho do MCP, que é a integração, aquilo que a gente falou da importância de integrar essa tecnologia, toda essa inteligência que a Click tem, com outras inteligências, né, com outras IAs de mercado. Então, a gente vai ver tudo isso aqui na prática, tá? Basicamente, o MCP, essa integração, ela leva o Click para um outro patamar, porque através das soluções de IA, seja própria, seja solução de mercado, e aí eu estou falando de um Gemini, de um ChatGPT, de um cloud, que a gente vai ver aqui na prática, você poder ter acesso aos seus dados clique, com toda essa estrutura, com toda essa governança, integrados com uma solução de IA dessa, trabalhando para você, tá? Então, aqui a gente vai ver que o MCP, durante a nossa apresentação aqui, ele vai possibilitar fazer coisas que antes eram inimagináveis quando a gente estava trabalhando apenas com o dashboard ali, tá? Então, para parar de falar um pouquinho aqui e trabalhar na prática agora, a gente vai ver como que isso se dá dentro do universo Click, dentro da plataforma Click, tá bom? Basicamente, pessoal, tudo que a gente vai falar aqui, deixa eu dar só uma atualizada nos dados, a gente está falando do Click Cloud, tá? Essas tecnologias que a gente vai trabalhar aqui, elas são voltadas para a nuvem, a maioria delas não estão na versão on-premise, porque elas utilizam recursos de nuvens e muitas delas nem vão estar ainda, nem vão ser possíveis ser implementadas na versão on-premise, tá? Então, a Click, ela vem investindo bastante. Aquilo que é possível, a gente vê que ela vem fazendo atualizações em todas as versões, mas na cloud isso ocorre de forma muito rápida. Então, o nosso foco hoje vai ser no Click Cloud. Basicamente, ele funciona como Click on-premise em alguns pontos, tá? Ele tem aqui os seus aplicativos e os aplicativos, eles funcionam, a forma de acesso deles, né? Eu tenho um hub de acesso aqui, mas eu tenho diversos outros objetos, diversos outros produtos dentro da cloud que não são exclusivamente apenas aplicativos, tá? Mas só para vocês se familiarizarem, aqueles que não conhecem Clique a fundo, ou para vocês terem uma ideia, eu vou abrir um painel com dados genéricos de vendas aqui. Eu acho que esse tema aqui todo mundo conhece, todo mundo sabe o que é venda líquida, quantidade de vendas. Então, um painel muito simples, tá? Logicamente, toda a questão de layout que a gente tem, tudo isso customizado, igual vocês têm ali nas outras versões. Perfeito. Ele colocou aqui no chat que vocês têm o ClickSense Enterprise, né? O ClickSense Enterprise ele é uma versão on-premise, toda instalada localmente, que trabalha basicamente da mesma forma. Então,
primeiro ponto, tudo que você faz aqui e a construção do ClickSense On-Premise, ele funciona aqui, tá? A Click, ela possibilita você ter um ambiente híbrido, onde você pode fazer todo o desenvolvimento no ClickSense On-Premise e publicar, por exemplo, o painel na nuvem. É o mesmo arquivo, o mesmo QVF, então tudo aquilo que você desenvolve local, você pode publicar na nuvem ou desenvolver direto na nuvem. Toda a parte de script, toda a parte de conhecimento que vocês têm na utilização do ClickSense On-Premise, ela vai ser utilizada aqui na cloud, tá? Então, tudo que você de script, seja da parte de gráficos, criação, tudo isso funciona da mesma forma. A forma de construir é praticamente a mesma, tá? O que muda um pouquinho é a interface e alguns recursos que chegam na cloud antes de chegar no ClickSense Enterprise, tá? Então, esse é um ponto relevante. Então, toda a parte de customização, de layouts, tudo isso evoluiu bastante, tá? E, basicamente, eu vou navegar nesse painel aqui de forma muito rápida, só para vocês verem alguns gráficos diferentes, né, algumas visões diferentes que a gente tem. Como eu disse, esse layout ele é totalmente customizado, então tudo que vocês vivenciam ali no ClickSense On-Premise, ele continua funcionando aqui. Eu posso fazer filtro direto nos meus gráficos, eu tenho drill down, eu tenho toda aquela questão de navegação. Então, essa adoção da nuvem para aqueles clientes que já têm on-premise é bem relativamente simples, né? Logicamente, depende do tamanho do projeto, mas funciona de forma bem fácil de trabalhar, né? Toda a parte gráfica que a gente já tem ali, integração, e tudo mais. Então, eu só queria dar uma navegada nesse painel e mostrar para vocês que funciona basicamente da mesma forma, fazendo filtros, limpando e por aí vai, tá? O que a gente tem de diferente aqui e onde a IA começa a atuar de forma bem significativa, tá? Quando a gente comentou daquela questão dos agentes, tá? Mas antes disso, antes de chegar nesse painel, isso passou por toda aquela etapa que a gente falou lá no início, né? Tem toda uma etapa de transformação, fundação dos dados. Então, dentro da própria plataforma, dentro da cloud, a gente consegue fazer preparação dos seus dados aqui, criação de fluxos, tá? Então, imagine que eu quero criar um fluxo aqui, vou dar um nome qualquer aqui, um fluxo de exemplo, tá? Onde eu quero começar a preparar os dados. Aqui ainda nem usando IA, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês, basicamente, são recursos novos que a cloud tem, mas que possibilita, através de uma visualização mesmo desses dados, eu criar um fluxo de dados. Basicamente, o que eu teria que fazer em script lá no Click, conhecendo códigos, eu posso vir aqui, basicamente, e criar de forma simples e visual, arrastando as caixinhas para cá, né? Então, eu quero, sei lá, trazer a minha base aqui de produtos, por exemplo, né? Então, de forma visual, eu vou selecionando aqueles produtos, carrego isso dentro do fluxo, e eu posso fazer uma etapa de transformação, unindo esses dados, né? Opa, trouxe produtos aqui duas vezes, deixa eu excluir. Então, eu tenho alguns processadores, eu poderia classificar esses dados, né? Então, depois de carregar os dados aqui que eu estou trazendo de uma planilha, poderia ser de um banco de dados, eu posso ir criando um fluxo aqui, alterando strings, melhorando a qualidade dos dados, até jogar isso, por exemplo, dentro de um banco de dados novamente, ou de um arquivo de dados qualquer, né? Então, eu posso criar fluxos de forma visual. Por trás disso tem toda a parte de configuração, né? Mas basicamente é uma forma de eu preparar o meu dado, seja para um painel clique, seja para um cientista de dados que vai utilizar esse dado lá na ponta, ou até para a minha própria IA utilizar desse dado aqui para me dar respostas que eu queira, tá? Então, não vou me alongar muito, depois a gente pode, como eu disse, fazer uma apresentação bem mais focados em todos esses recursos, mas o que eu gostaria de mostrar para vocês também é que isso pode passar por toda uma etapa de curadoria ali, esses dados que a gente tem, até chegar aqui dentro de um produto de dados, né? Como eu disse para vocês, eu acho que o Fábio que fez a pergunta, o produto de dados, ele pode ser um conjunto de informações que eu classifiquei aqui como vendas, tá? E aí eu estou falando de várias bases aqui, Excel, mas poderia ser banco de dados, conexões e por aí vai, que vai me entregar informações de quem pode usar,
de qual o score desses produtos de dados, baseado nas regras que eu vou aplicar nesse conjunto de dados. Então, quando eu carrego esses dados aqui para dentro da plataforma Click, né, ele me traz uma série de indicadores aqui de validade, de completude, e eu posso criar regras de validação. Por exemplo, se os e-mails estão vindo fora do formato de e-mail, ele vai baixar a nota desse dado, por exemplo. A data de nascimento também não está seguindo algum padrão, ele vai criar essas regras, vai validar essa qualidade desses dados e até chegar ao ponto, por exemplo, de descartar, né, esses dados, caso ele não esteja com a qualidade muito legal, né? Então, eu posso ter, aliás, esse dado aqui a gente não utilizou ele em local nenhum e nem tem um impacto, mas eu poderia ver se eu mudar esse dado, esse produto de dados aqui, aonde ele vai impactar, quais as aplicações vão impactar, quem está utilizando esse dado que vai sofrer um impacto com qualquer alteração que eu fizer nesse dado, né? Então, o produto de dados, ele depois de toda a estruturação dos dados, preparação, aquela parte que o Washington comentou ali de integração dos dados, eu posso entregar esse produto de dados governado para as pessoas que têm acesso, né? Então, eu posso vir aqui, ativar esse produto de dados, definir quem são as pessoas que podem utilizar esse produto de dados, né, com descrição e tudo mais, e eu posso até utilizar a IA, por exemplo, para gerar aquela, gerando em inglês, né? Ainda isso vai vir em português também, mas gerando informações referentes ao dado que está ali dentro. Ela gera de forma automática, ela entende aquele dado, gera a informação e permite eu compartilhar isso com as demais pessoas. E não só isso, tá? Ela permite também a gente criar toda uma documentação daqueles dados de forma automática, tá? Então, isso aqui é uma documentação que ela gera para mim, e a única coisa que eu fiz aqui foi coloquei o dado lá dentro e falei, ó, cria um produto de dados com essas planilhas, com esses dados da planilha. Então, ele entende qual a formatação de cada dado, né, se são valores distintos ou não, qual a completude disso e tudo mais. Então, eu posso já ter uma prévia da documentação desse produto de dados, tudo isso de forma automática, e, logicamente, eu posso melhorar isso aqui, criando minhas regras, e deixar esse produto de dados cada vez mais confiável para minha aplicação ali na ponta utilizar, tá? Então, é um dos pontos aí bem relevantes aí para a gente que facilita na curadoria desses dados no dia a dia. Voltando aqui para o meu início, tá? Eu vou voltar aqui para dentro da minha aplicação. Basicamente, essa aplicação ela pode ter consumido um produto de dados, pode ter se conectado direto à minha base de dados e por aí vai, né? Mas eu tenho aqui uma aplicação, um painel aqui. E aí, a gente vai começar a usar um pouquinho aqui do que a gente fala da IA, presente dentro do Click, que é o Click Answer que eu havia comentado com vocês. O Click Answer, ele é a porta de entrada de tudo que a gente tem de IA para dentro da plataforma Click aqui na Cloud, tá? Então, basicamente, ele que vai orquestrar todos aqueles agentes que a gente comentou lá atrás e me entregar as informações que eu quero que é relativo ao meu painel de vendas, por exemplo. Então, eu posso selecionar qual o contexto que eu quero. Como eu estou aqui dentro do painel, eu vou falar para ele, ó, o contexto que eu quero é o meu painel de vendas, são informações daqui. Eu poderia começar a perguntar para ele aqui, ou eu posso pedir para ele já alguma pergunta que ele já identificou aqui que possa ser importante para mim, né? Então, se eu virar para ele e falar assim, ó, o que mudou ultimamente? Né? Eu poderia digitar aqui, mas vou economizar um pouquinho de tempo aqui. Quando eu começo a perguntar para ele, dentro do contexto desse painel, o que que mudou, o que que eu tenho de diferente no painel de vendas, é aqui que ele começa a utilizar aqueles agentes que a gente havia comentado, tá? Então, ele usou um agente de perguntas aqui, ele está usando o agente de analytics, tá? Eu deixei ele fazer um modo de raciocínio, ou seja, eu deixei ele levar um tempo mais para me responder, eu poderia colocar um modo mais rápido, mas eu estou deixando ele usar um modo mais lento aqui, porque ele vai fazer uma análise bem abrangente, né? Me mostrando aí como que ele está entendendo aquela pergunta que eu fiz, né? Aí o agente de analytics aqui já começa a me trazer alguns insights aqui, algumas informações referentes ao que ele está pesquisando daquele painel. Então, ele me mostra o porquê
ele vai me responder da forma com que ele vai me responder, tá? Então, essas são as etapas que ele está percorrendo aqui dentro da pergunta que eu fiz, ó, construindo expressões, principais mudanças que ele identificou dos meus dados, né? Então, ele está vendo aqui quais são essas mudanças, se houve, ó, ele percebeu que houve uma queda drástica aqui, aproximadamente de 42% nas vendas líquidas, a partir de outubro de 2025, né? Se a gente olhar o painel, é exatamente isso. 2025 ele tem uma queda e depois em 2026 ele se mantém nessa queda, né? Então, ele entende tudo aquilo que eu tenho nos meus dados, tá? E basicamente o que eu tenho aqui é um painel carregado com esses dados. Se eu pegar um painel de vocês hoje, subir na cloud, habilitar o Click Answer, eu já posso fazer essa pergunta para ele e ele vai entender tudo isso, né, aqui que ele está utilizando para me responder, né? E aí ele me chega à conclusão. Ele processou tudo aquilo, né? Ele me fala aqui da tendência, a mudança mais crítica foi a queda abrupta aqui nos 42% nas minhas vendas aqui. Ele montou esse gráfico para me mostrar isso, então ele cria esse gráfico aqui, né? A quantidade de vendas também confirma, né, a queda ali que ele viu nos meus valores, né? A política de desconto, ele percebeu que teve uma mudança de política de desconto aqui entre alguns anos, depois subiu de novo e depois voltou para uma taxa aqui de 6% em média, né? Entregas com atraso, ele tentou relacionar isso, se as minhas entregas estão tendo muito atraso, isso pode ter ocasionado aí algum problema nas minhas vendas, né? Me traz aqui quais são as categorias de produtos aí, que ele tem e tudo mais. Pedro fez uma pergunta bastante interessante, gerou bastante texto. E o custo em relação aos tokens utilizados por diversos usuários? Excelente pergunta, Pedro. Uma IA tradicional, quando ela gera bastante informações, quando essa aqui, ele consome muito token e, basicamente, o seu custo eleva bastante. Quando a gente está falando do Click Insole, a métrica não é token, tá? Isso é bastante interessante. O Click Answer dentro da plataforma Click, ele é adquirido por quantidade de perguntas que você vai fazer. Então, você adquire um pacote lá com 1000 perguntas. Não importa a complexidade dessa pergunta para o Click Answer, tá? Então, tudo isso que ele gerou aqui, e olha que eu fiz uma pergunta bem simples, se eu fizesse uma pergunta mais elaborada, ele ia me gerar mais coisas, ele vai contar uma única vez. Boa prática, então, nesse sentido, cara, faça a pergunta mais completa que você quiser, porque você vai consumir uma única pergunta. Então, aquela previsibilidade que a gente falou de custos dentro da plataforma Click, ela se torna mais fácil de gerir, né? Eu tenho quantidade de perguntas, não importa a complexidade, e eu não fico à mercê da plataforma me gerar uma resposta muito completa ou não, consumindo muito tokens ou não. Na verdade, ela me custou tudo isso uma única pergunta, que foi a pergunta que eu fiz. Tá? Então, esse é um ponto interessante e é um ponto que muda um pouquinho em relação às IAs tradicionais e aquele custo tradicional que a gente tem ali em relação aos tokens. Tá? Nesse Então, sentido, Hudson, só desculpa até para acrescentar a interferência do Washington, existe também na Click, nessa questão do answer, a questão da pergunta similar, onde ele não entende como duas perguntas, né? Ele meio que cria um cache, né, em relação à pergunta. Então, essas perguntas mais rotineiras, ele não acaba não contabilizando, ele contabiliza como uma pergunta só, né? Isso eu acho exatamente. importante também salientar. Esse é um ponto bem relevante. Se você entra ali todo dia, faz a mesma pergunta, coisas similares, aí ele não vai ficar contabilizando isso toda vez, tá? Ele vai usar o mesmo processamento que já foi feito ali para te responder relacionado àqueles dados, né? E aí, ele até me sugere aqui novas perguntas, tá? Então, eu posso ir interagindo. Como eu disse, eu tenho aqui respostas rápidas ou modo de raciocínio, mas se a gente não vai utilizar mais tokens, por mais que ele demore um pouquinho mais, eu gosto bastante de utilizar o modo raciocínio aqui, porque a gente pode ir interagindo com os dados do meu painel aqui, de forma a ter as respostas que eu preciso, mas notem, eu estou interagindo com esse painel de dentro do painel, né? Eu entrei no painel,
fiz alguma análise aqui, resolvi habilitar o meu Click Answer aqui e comecei a fazer as perguntas que eu quero relacionadas a dados daquele painel, porque eu limitei o meu contexto aos dados do painel. Isso é algo bem relevante também, para a gente evitar as alucinações. Ele não vai buscar informação externa aqui, ele está utilizando como referência apenas aquele contexto que eu defini para ele. Então, toda a informação que ele traz para mim, ele me fala onde achou, me fala por que optou, por que está me dando aquela resposta, né? E traz para mim alguns insights ali referentes àqueles dados que por algumas vezes eu posso passar despercebido e não entender a relação, tá? Só deixa ele terminar mais essa pergunta aqui, a gente... Tenho Pois uma não. dúvida. Como é que funciona? Que aí tu tá lidando com um dado um pouco mais tecnicamente mais simples, né? Mas como é que Isso, funciona, por exemplo, com a nível de governo, que você tem uma infinidade de conceitos, muda todo o tempo, um ano é uma coisa, outro ano é outra regra. Como é que fica esse exato. treinamento dessa IA? Excelente pergunta. Basicamente, é exatamente isso que você falou. Eu estou lidando com os dados de um único painel, um dado que já está preparado aqui dentro do painel, né? Então, por mais que eu tenha toda a curadoria e trabalhe com esse dado antes, para ele responder em cima desse painel, fica um pouco mais fácil. Mas imagine o seguinte: a Click, ela passou a integrar dados estruturados, dados não estruturados e uma infinidade de outras coisas que podem impactar de fato nesse dado. Uma mudança na fiscalização, nas regras da receita que impacta em algum indicador, a gente precisa saber como que a Click lida com isso, tá? Basicamente, eu vou pegar aqui cadê você? Eu vou falar aqui dos assistentes, tá? Basicamente, a Click possibilita você criar assistentes. O que são os assistentes? É um conjunto de objetos e de contextos que você pode colocar ali para aquele assistente trabalhar e te responder alguma pergunta. E aí eu não vou trabalhar em cima de um único painel, eu vou trabalhar em cima de dados estruturados, de dados não estruturados, de automação de processos e por aí vai. Como que isso funciona na prática? Vou voltar aqui no meu início, tá? Vou abrir novamente o meu Click Answer. Repare que agora eu vou abrir o Click Answer. Eu nem estou dentro do painel, tá? Eu simplesmente acessei o meu Click, a minha cloud, e vou abrir o meu Click Answer aqui. Ele me pediu, falou assim, defina o contexto. Eu vou falar para ele que eu quero o contexto do meu assistente de vendas, tá? Então, eu tenho um assistente ali. E aí, agora, esse assistente de vendas, ele não engloba apenas o meu painel. O meu painel está ali também como uma fonte daqueles dados, tá? Mas ele também envolve outros recursos que eu tenho dentro da plataforma Click. Então, mais uma vez, ó, eu vou fazer basicamente a mesma pergunta. Vou até mudar um pouquinho. Visualize algumas tendências importantes. Eu poderia ter uma diversidade de base de dados, painéis, arquivos PDF, páginas da internet. Eu poderia ter uma série de outros dados dentro que eu possibilitei esse assistente. Eu preciso falar para ele quais os dados que ele vai poder utilizar, até para ele não alucinar. Mas eu peguei aqui outros artefatos que eu tenho dentro da minha plataforma Click que o meu assistente vai utilizar para me responder a mesma pergunta que eu fiz lá de dentro do painel antes, onde o meu contexto era apenas o painel. Tá? Então, eu vou deixar ele processar um pouquinho aqui. O Pedro fez uma pergunta, deu um exemplo do que ocorreu com as fontes de recursos, os quais mudaram os códigos de um ano para outro, necessitando um depara, como essa ferramenta atua nesse exemplo. Exatamente. Eu vou tentar contextualizar isso, Pedro. O que o Pedro perguntou poxa, o meu código que era 10 agora é 15, né? Isso acontece muito em secretarias de fazenda, né? Secretarias de Estado que fazem essa parte de produtos e tudo mais. Basicamente, o Click ele vai entender isso. O que eu vou ter que trazer para ele? Um documento ou algo que me fale, olha, desse ano o código era 10, desse ano em diante agora o código é 20. Eu preciso trazer artefatos para ele, no momento que ele está cruzando essas informações,
Perceba que agora, para me responder, ele está me trazendo o agente, ele está me trazendo o agente analítico aqui, mas ele está trazendo um agente que ele não me trouxe, eu não enfatizei, mas ele não trouxe esse agente na pergunta anterior. Quando eu estava no contexto do painel, ele só olhava o painel. Como eu estou no contexto de assistente agora, ele está utilizando um outro agente aqui para mim trazer informações, não só do meu painel, mas ele percebeu que eu tenho uma base de dados ali, eu tenho algum artefato que ele vai cruzar essa informação com esse artefato e vai trazer para mim uma visão significativa. E ela vem basicamente aqui. Quando eu pedi para visualizar algumas tendências, basicamente ele viu essa queda novamente, né? Ele traz os gráficos aqui, não vou me atentar tanto, mas ele trouxe uma informação aqui relevante, ó. Segundo o relatório de crise do varejo, a retração iniciada em outubro de 2025 foi causada por uma convergência de fatores: inflação galopante dos bens, alimento com reajuste superior a 30%, destruída a renda disponível das famílias, taxa Selic alta. Perceba que ele está trazendo informações aqui que não está no meu painel. Isso aqui são informações que estavam numa base de dados, e como eu sei disso, eu posso vir aqui, ó, e perguntar para ele, de onde você trouxe isso, né? Ele me traz o meu prompt, ele me traz tudo que ele foi trazendo aqui, como ele criou essas fórmulas para esses gráficos e tudo mais, mas ele me trouxe aqui, ó, um relatório de crise de varejo, um PDF. Ele utilizou esse PDF para gerar essa conclusão para mim. Vamos abrir esse PDF? Posso substituir. Se eu abrir esse PDF, basicamente, pessoal, isso aqui é simulado, tá? Não se atende a esses dados. Eu pedi para uma IA gerar um relatório para mim, para cruzar com os dados ali, para demonstrar essa funcionalidade. Mas, basicamente, o que a gente tem aqui é que eu tinha uma base, na minha base de dados, eu consultei, eu coloquei um PDF com algumas informações, poderia ser uma consulta a páginas da internet, a indicadores de inflação e por aí vai. Eu poderia ter outras origens de dados não estruturados, mas basicamente ele tirou aquela conclusão cruzando os dados do meu painel com os dados desse PDF, tá? Então, aquilo que ele está me falando, taxa Selic, ó, inflação galopante, aumento acelerado de desemprego, informalidade, incerteza fiscal, tudo isso que ele colocou lá na minha resposta foi cruzando os dados do meu painel com as informações contidas nesse PDF. Então, se eu olhar aqui, ó, ele me dá até indicadores aqui, baseados tanto no cruzamento dessas informações estruturadas do meu painel com informações não estruturadas aqui, tá? Então, basicamente, o clique ele cruza essas informações e traz para a gente conclusões baseadas nisso. Esse assistente aqui, ele é um assistente relativamente simples, tá? Eu não coloquei muitas bases, mas eu posso criar assistentes bem mais encorpados. E aí sim, Pedro, trazendo essas informações de depara, trazendo documentações de mudança fiscal, ou seja lá, o que for para dentro do clique, para que ele possa cruzar esses dados e trazer isso mais assertivo. Muitos dos casos, pelo que eu entendi, que você precisaria fazer, talvez estaria numa etapa de transformação também, higienização e qualidade dos dados, que eu poderia usar agentes e trabalhar esse dado antes, para quando ele chegar aqui no painel, talvez ele já está pronto, e talvez você nem precisar usar esses recursos aqui, tá? E um outro ponto que eu poderia pedir para ele é, gere um relatório de vendas e envie para o responsável. Tá? Eu posso forçar ele aqui agora, né, gerar um relatório para mim dessas vendas, um relatório dessas informações importantes que eu estou vendo, e, novamente, o ClickAnswer vai interpretar essa pergunta que eu fiz, né, e ele vai mostrar como que ele vai interpretar isso, e automaticamente ele já está utilizando um outro agente aqui, que é agente de automação. Ele entendeu que para ele gerar um relatório e para ele enviar, ele precisa ter uma automação, um processo de automação que vai fazer isso para mim. Então, se eu abrir aqui a minha caixa de e-mail, deixa só ele terminar esse processo, e eu vou mostrar para vocês. Ele vai entender que
eu era o responsável, o meu e-mail está ali, né, como cadastro de responsável por esses dados. Ele vai entender que ele precisa gerar um relatório com esses dados que estão ali no meu painel, no caso, e ele vai disparar um e-mail para mim com essas informações. Eu poderia disparar isso por cada responsável diferente, fazendo filtros, né? Ó, dispare um e-mail para cada área ou para cada responsável por cada segmento de produtos e por aí. Isso aí a gente poderia fazer da forma com que achar necessário. Mas ele já mandou aqui para mim, ó, deixa eu arrastar para cá, um e-mail enviado agora com um relatório em PDF de vendas que ele pegou exatamente daquela aplicação. Ele pegou a aplicação, gerou um relatório para mim e me enviou, tá? Então, basicamente, é o que eu pedi para ele, mas eu poderia segmentar isso aqui, eu poderia ter uma automação dentro desse assistente que faria tudo isso aqui segmentado, mandando vários e-mails para várias pessoas de forma diferente. Perceba que tudo isso que eu estou fazendo aqui dentro do Clique Enso, através de agentes, são recursos que estão disponíveis dentro do Clique. Então, eu poderia aqui dentro do Clique ter aqui automações. Eu tenho uma automação por trás daquele processo que o agente do Clique Enso startou. Então, basicamente, o que ele fez foi rodar uma automação que gera o painel, que gera esse reporte e que manda por e-mail. Tá? Então, essa automação ela pode startar diversos outros processos, inclusive integrando com outros sistemas internos de vocês. Eu poderia pedir para ele fazer o input dos dados num banco, eu poderia pedir para ele fazer versionamento de dados utilizando, por exemplo, o GitHub, né? Então, o Clique ele se integra com vários outros sistemas aqui e a automação que ele pode startar pode ser de várias outras possibilidades. Eu pedi para ele mandar um e-mail, mas poderia ser várias outras coisas, tá? Dentro da plataforma Clique, tá? Então, tudo isso que eu faço dentro do Clique, através do Clique Enso, ele está utilizando todos os recursos que a gente tem hoje dentro da plataforma, tá? Então, eu poderia ter uma automação que eu faço manual? Poderia, mas hoje eu tenho um agente orquestrado pelo meu Clique Enso que faz todo esse processo para mim, tá? Então, a IA dentro do Clique Enso vem evoluindo bastante. A Clique vem investindo em diversos outros agentes que vão ser criados aí, mas hoje a gente já consegue fazer muita coisa baseado nesses agentes, principalmente nesse momento que ela integra com a automação, porque a automação ela abre um leque de possibilidades de criação aqui muito grande para trabalhar dentro da plataforma Clique, tá? Pessoal, alguma dúvida até agora? Tá tranquilo? Eu sei que é muito conteúdo, né? Mas Eu tenho mais uma pergunta. Tu tinha falado no início do auxílio da IA na parte preditiva, né? Se tu, por exemplo, se tu criar um assistente, ou eu não sei se seria melhor um painel, hoje a gente tem dificuldade para utilizar os dados do Clique de forma preditiva, por exemplo, para fazer uma estimativa de previsão de receita, por exemplo, ou previsão legal. de despesa. Tu tem alguma coisa já nesse sentido? Vamos fazer, vamos tentar ver aqui se ele já faz para a gente. Basicamente, novamente, eu vou vir aqui no meu Clique Enso, dentro do meu contexto que eu estou ali mesmo, eu não tenho receita, mas eu tenho vendas. Faça uma previsão das minhas vendas nos próximos 6 meses, baseado no meu histórico. Vamos ver o que vem. Mas é basicamente isso, tá? Dentro do Clique, dentro da Cloud, até para explicar para vocês, enquanto ele processa isso aqui, deixa eu duplicar minha aba, vou deixar ele rodando ali o meu agente, tá? Eu vou mostrar para vocês que eu tenho a parte de previsão, tá? Então, ele vai utilizar um experimento de machine learning, ou ele vai utilizar a parte de ML que a gente tem de previsões de receita, né? Então, dentro do Clique Cloud, a gente já tem esse recurso, a gente já consegue trabalhar com isso e não precisa ser nenhum cientista de dados para utilizar esse recurso, tá? A gente já consegue fazer previsões de receita, previsões de despesa, tudo baseado em histórico. Então, basicamente, o que eu preciso fazer é criar um experimento de machine learning, né? Basicamente,
tá? Eu posso falar para ele até que onde ele vai ficar aqui. Quando eu crio esse experimento, eu passo para ele qual é a origem dos dados que eu quero. Ah, eu quero dados de vendas, eu quero dados de clientes e por aí vai, né? Puramente vendas, talvez esse dado aqui não seja o melhor para me trabalhar, ele nem vai ser tão interessante assim, tá? Porque eu preciso preparar esse dataset melhor quando eu estou falando de machine learning, tá? Mas basicamente eu poderia ir selecionando aqui e mandar ele rodar o machine learning para mim com essa previsão, tá? Mas o que que eu fiz, né, enquanto eu falava para vocês? Eu pedi para ele gerar essa previsão aqui através do meu agente, ele está utilizando ali as bases, está utilizando esses dados, e basicamente o que ele vai fazer para mim é trazer um gráfico ali já com a previsão, e ele vai me mostrar basicamente como que ele fez essa previsão, tá? Como que ele chegou nesses resultados. Então, novamente, eu posso tanto utilizar o meu assistente, o ClickAnswer, como utilizar um recurso de experimento de machine learning, que é onde você vai ter esse tipo de respostas, tá, Michel? Então, você vai conseguir, sim, ter previsões baseadas em algoritmos de machine learning, que ele roda automaticamente, e aí ele possibilita você fazer uma análise futura aí, baseado no seu histórico, ou baseado também em alguns fatos que podem impactar nessa visão futura, tá? Só deixar ele terminar aqui para a gente ver o que que ele vai trazer para a gente. E, novamente, né, ele tem... Ó, ele até me... Se eu voltar aqui um passo antes... não, é aqui mesmo. Ele vem trazendo para mim como que ele chega, tá, nessas conclusões. Então, todo o histórico, ó, ele pegou todo o histórico, ele fez uma análise daquilo que eu tenho, tá? Ele entendeu essa projeção pessimista aqui, tá? E aí ele traz a informação aqui de estimativa baseado nessa projeção. Esses dados, logicamente, eles são fictícias, né? Ele tem essa queda ocasionada de forma proposital, mas ele te traz aqui. Eu poderia colocar isso num gráfico depois, pedir para ele colocando isso num gráfico, aí ele cria aquele gráfico com um cenário, o melhor cenário, o pior cenário, e por aí vai. A gente tem uma possibilidade enorme aqui de trabalhar com essas projeções também. Eu não vou me aprofundar tanto aqui, porque eu ainda quero mostrar uma parte bem importante para vocês, que é a integração disso através do MCP, mas basicamente, e eu percebi que ele nem usou aqui ainda o agente de predição, tá? Ele poderia também utilizar um agente de predição, utilizar um machine learning, um modelo de dados para criar isso aqui. Ele conseguiu criar basicamente essa previsão aqui, né, de vendas futuras, basicamente utilizando a própria plataforma Click aqui, né, com alguns, logicamente, com alguns fatores que ele avaliou aqui, tá? Bom, dentro da parte de ClickAnswer, né, a gente explorou um pouquinho, logicamente, como eu disse, a gente poderia ficar aqui bastante tempo, tem muita coisa para demonstrar, poderia demonstrar ainda dentro do ClickAnswer, mas tem algo bem interessante para a gente mostrar aqui também, tá? Utilizando uma solução de IA fora da plataforma Click e mostrando como que isso se integra e como que isso pode facilitar a nossa vida dentro da plataforma Click. E nesse caso, para demonstrar para vocês, eu vou utilizar o Cloud, tá? Cloud, assim como o ChatGPT, né, o Gemini, ele é uma solução aí que eu fiz a integração com minha plataforma Click de forma muito simples, tá? Basicamente, eu adiciono um novo conector e ele está utilizando através do MCP, que é um protocolo padrão aí de conexão entre as tecnologias, né? Eu falo para ele, ó, conecta no meu servidor de clique aí para você me ajudar, para você me dar respostas baseado no que eu tenho lá dentro da plataforma Clique. E aí ele pergunta, como que eu posso te ajudar hoje? Né? E eu já posso ir de cara e perguntar para ele, quero saber como estão minhas vendas. Então, não contextualizei, não falei nada. Entrei dentro do cloud aqui, já falei para ele que eu quero saber como estão as minhas vendas. Ele já identificou que ele vai precisar utilizar o clique para me responder essa pergunta, tá? E aí ele começou a startar aqui todos os processos lá dentro da minha plataforma Clique, tá? Então, basicamente,
A Clique ela já tem essa conexão, já tem essa integração. Logicamente, a pergunta do Pedro aqui já passa a fazer sentido, tá? Porque ele vai lá na plataforma Clique, ele vai trazer as informações e ele vai processar isso. Então, logicamente, aqui eu estou consumindo tokens do meu cloud. Então, eu estou integrado com outra solução, né? Nesse caso, privada aqui, mas vocês poderiam estar integrando com a solução própria de vocês, né? Caso queira, tá? E, basicamente, quando eu faço isso, ele está criando, ele está estruturando aqui uma visão gráfica das minhas vendas e também, logicamente, tirando aqui as suas conclusões aqui dentro da plataforma, né? Então, perceba que através dessa integração, eu não preciso ficar preso à minha plataforma Clique. Eu posso integrar com outros sistemas de IA, inclusive, tá? E aí eu posso também pedir aqui, faça uma previsão de vendas nos próximos 6 meses, baseado no meu histórico. Uma pergunta parecida com a pergunta que eu fiz lá. Note que aqui eu tenho um processamento do lado do cloud, então ele vai interpretar de forma diferente. O que ele faz lá dentro do Clique é interagir com o MCP, através do MCP, né? Ele interage, ele pega as informações, pega o que é relevante, utiliza todo o suporte que o Clique dá para ele, de dados confiáveis. Então, o meu usuário aqui dentro da cloud, ele tem que ter permissão nas bases de vendas que eu tenho lá dentro do Clique, tudo isso integrado e governado, tá? Então, a segurança aqui, ele não vai acessar um painel, por exemplo, lá do meu Clique, que eu não tenho permissão com o meu usuário, né? Então, eu consigo compartimentar isso e tornar isso bem relevante aqui, no sentido de trazer a confiabilidade e garantir que ele não está alucinando, tá? Ele não está alucinando, trazendo informações que não existem. Ele está utilizando como a origem dos dados aqui a minha plataforma Clique. E aqui ele trouxe um gráfico, né, que o meu próprio Clique poderia trazer também, lá através do ClickAnswer, mas ele já trouxe um dado com essa previsão. Meus dados iam até fevereiro de 2026, ele simulou aqui 3 anos baseados nos históricos e está trazendo para mim aí essa previsão que o Clique já tinha alertado. Ó, a previsão não é nada boa ali, vai cair, né? E a gente vê que o Cloud também, ele traz essa informação bem relevante aqui para a gente, tá? Outras coisas que eu posso fazer que vai além, né? E aí as pessoas que talvez sejam desenvolvedores vai gostar bastante disso. Eu posso pedir para ele, de uma forma muito simples, crie uma página HTML com todos os indicadores importantes de vendas. Deixe a página dinâmica para seleções e utilize o tema da imagem. E aí eu vou vir aqui, ó, Cefim, captura. Vou pegar aqui só deixa eu colocar aqui cores também. Tá? Então, basicamente, eu pedi para ele gerar uma página HTML como portal da transparência. Tá? E eu vou pedir para ele gerar isso para mim, né? Então, basicamente, o que ele vai fazer aqui agora? Ele vai codificar para mim, né? Eu estou utilizando todo o poder que a gente fala aí que a IA tem. A gente sabe a dificuldade hoje de você integrar os dados, integrar toda essa questão, né? E aí, sim, ele vai lá novamente no Clique, vai pegar todos esses dados através de mashup ou através da API, vai trazer isso aqui para dentro da minha plataforma, né? No meu caso aqui, o Cloud, vai processar isso, vai codificar um front-end para mim. No caso, eu pedi para ele gerar uma página HTML, tá? Com todos os indicadores que ele achar relevante. Eu nem selecionei, eu poderia, logicamente, fazer um prompt aqui bem mais completo, mas a ideia é trazer tudo aqui que ele achar relevante, né? E ele está me falando o que ele está fazendo, tá? Ó, tá criando um objeto aqui dentro da minha plataforma Click, ou seja, ele está utilizando a API da Click para gerar novas informações, criando novos indicadores, e aí ele vai trazer isso aqui para mim, tá? Então, ele vai estruturando filtros, né? Eu pedi para ele criar filtros também, e ao final disso aqui, vamos aguardar enquanto ele processa,
Mas eu espero que ele traga aqui um portal, uma página HTML utilizável para que a gente possa fazer integração aí com o meu portal, com a minha página da própria Cefim e por aí vai. Então, perceba, através do MCP, a gente abre mais um leque de possibilidades. Lá dentro do Click Answer, a gente tinha uma série de possibilidades utilizando os agentes clique para nos responder baseado nos dados. Quando eu trago isso para um MCP em uma plataforma como o Cloud, por exemplo, que é uma plataforma bastante robusta, ele consegue, através dessa conexão com o Click, utilizar todos os recursos do Click que tem ali disponíveis para tornar essa experiência ainda mais impactante, tá? Então, isso aqui para usuários de negócio talvez não possa fazer, talvez não é tão impactante, mas o que ele está fazendo aqui para mim é basicamente o que um desenvolvedor, integrando com a plataforma Click, teria que fazer para trazer uma página para a criação de um portal da transparência, tá? Então, ele está aqui, ele está me falando o que ele está fazendo aqui, está estruturando, ele tinha dividido em 6 categorias aqui, porque ele está entendendo quais são os dados que ele quer trabalhar ali também, ele não está trazendo puramente só os dados que já se encontram ali no meu painel, ele está tentando entender se tem mais alguma coisa ali relevante para trazer, já que eu falei para ele que eu quero todos os indicadores importantes de vendas, né? Então, ele está demorando um pouquinho mais, mas já vai trazer para a gente aqui tudo que a gente precisa ter de acesso. Vamos aguardar mais um pouquinho. Ó, tá executando o comando aqui, tá vendo? Tá até um pouco lento aqui, mas ele está criando aí através da API aí, trazendo para a gente aí como que isso vai ficar. Opa, ok. Agora vai montar o HTML completo com o tema da Cefim que eu pedi para ele. Está criando um arquivo. O Zoom está me dizendo aqui que o nosso tempo está esgotando, mas não preocupa não, vai dar tempo. Esse processo é um pouquinho mais demorado. Então, está criando um portal da transparência, dashboard aqui, aplicando alguns temas. Perceba que tudo que ele está fazendo, tanto aqui do lado do MCP, né, quando ele integra com o Click, quanto do lado do Click Answer, quando a gente está puramente lá dentro da plataforma Click, é tudo rastreado, né? Então, esse é um ponto importante quando a gente está falando em governança dos dados, em trabalhar com os dados, porque a gente precisa ter essa informação de forma que a gente consiga rastrear e saber se ele está buscando o dado coerente da onde a gente queria ou não. Então, a gente precisa sempre ter confiança que aquilo que ele está buscando é o correto para a pergunta que eu fiz, né? A resposta correta para a pergunta que eu fiz. Aqui ele está escrevendo, né, basicamente o HTML, né? Então, está processando isso, logicamente, bem mais rápido que qualquer humano, né? Apesar de parecer estar um pouco demorado, mas está aqui o painel que ele criou para mim com os indicadores que estavam lá na minha página, né? Então, basicamente, eu tenho um painel dinâmico, igual eu pedi para ele, com os filtros que eu tenho, interagindo aqui, né? Ele deixou, eu poderia ter pedido para manter os filtros dos gráficos, tá? Eu não pedi, então ele não manteve isso, mas eu tenho uma página, um portal que eu poderia simplesmente baixar e integrar no meu portal da transparência e já estaria funcionando, tá? Então, esse é um dos poderes aí da plataforma Click através do MCP integrado aí com as inteligências artificiais que a gente tem hoje no mercado, tá? E para finalizar, algo que é bem relevante, eu poderia pedir para ele, crie uma nova pasta com indicadores relevantes para um gestor, indicadores de vendas, indicadores de vendas,
Cria uma nova pasta para indicadores de vendas relevantes para o gestor na aplicação Clique. Tá? Cria uma pasta com indicadores de vendas relevantes para o gestor na aplicação Clique. Se eu peço isso aqui para ele, agora eu vou tentar ajustar minhas telas aqui. Vou abrir o aplicativo aqui, enquanto ele executa. Vamos ver se eu não perco muito tempo, porque senão ele vai terminar de fazer e eu não vou ver. Tá? Basicamente, eu pedi para ele criar um novo dashboard. Ele está indo lá no meu clique, novamente através da API, identificando o que acha relevante e criando um painel para mim dentro da minha aplicação clique. Tá? Então, ele vai me falando o que está fazendo e automaticamente vai fazendo aqui na aplicação do lado. Né? Tudo rastreado, tudo auditado, tudo trazendo para mim tudo que ele está fazendo ali. Então, posso também criar um painel clique sem conhecer dos dados ali, pedindo para ele identificar esses dados e trazendo a informação para mim. Bom, pessoal, como eu disse, o tempo é curto, a gente teria aqui muitas outras coisas que a gente poderia explorar. A ideia aqui era trazer para vocês terem uma ideia aí de como a Clique está se comportando dentre a utilização, dentre as outras soluções, na utilização da inteligência artificial, como que isso pode melhorar a vida de vocês, o quanto é mais simples hoje você utilizar a inteligência artificial com a camada por cima, abstraindo tudo isso, né? Certamente, cada agente desse demanda uma série de especialistas que normalmente a gente não tem nem nas empresas, quanto mais nos órgãos públicos. Então, a gente consegue abstrair isso, a Clique entrega isso para a gente trabalhar e tudo que a gente precisa fazer é aprender a como interagir com essa solução, com essa IA, para trazer resultados relevantes aí. Eu espero que tenha aproveitado. Nosso tempo está acabando, mas caso tenham ficado dúvidas aí, caso queira depois aprofundar em algo, a gente fica aberto para essa interação junto com vocês, tá? Caso queiram utilizar a plataforma também. Então, a ideia era dar um overview, trazer os pontos que a gente acha relevante e mostrar para vocês aí o que esperar. E, sem dúvida nenhuma, para a gente que acompanha no dia a dia, essas novidades são bem impactantes. Imagino para vocês que estão ali hoje no universo do ClickSense Enterprise, que é uma solução muito robusta, mas é um salto gigantesco. E aquilo que eu falei, a IA ela muda muito rápido, as novidades vão chegando muito rápido. É difícil para nós que lidamos com isso no dia a dia acompanhar, né, toda essa modernidade que a IA traz, mas sem dúvida nenhuma traz mudanças relevantes para o nosso dia a dia.